Eu sou Luísa Mandetta e hoje a gente vai falar sobre centros de inteligência, ou tríade da mente. Você que é meu aluno na Escola 963, que é minha escola de educação continuada em Enneagrama, a gente tem todo um aprofundamento e algumas aulas já disponíveis lá no módulo Tríade da Mente. É lá que a gente faz todo um olhar mais cauteloso, mais vagaroso e mais aprofundado, como deveria ser o nosso estudo através da sabedoria do Enneagrama, né? Bom, mas é um tema que é importante, eu quis trazer aqui para o YouTube também, porque eu entendo que se grande parte das pessoas estão identificadas erradas, né, como alguns especialistas dizem, mais da maioria das pessoas estão identificadas erradas, eu não tenho dúvida que também pode ser por causa de uma má interpretação do centro de inteligência. Se algumas pessoas usam o Enneagrama de maneira superficial, ou que não consigam, ou que adore, né, acha uma delícia o tal do Enneagrama, mas que não tenham mudanças substanciais na vida, eu também não tenho dúvida que é pela má compreensão, pela compreensão superficial e má utilização desse tema dentro da sabedoria. É interessante perceber, eu percebo isso ao longo da minha quase uma década aí de atendimento, de aulas em grupo, do meu próprio desenvolvimento, que é muito desafiador você acessar a essência do Enneagrama, que seria sagradas e virtudes. É muito desafiador você acessar essa parte sem ter muito claro o trabalho que deve ser feito através do entendimento do centro de inteligência, tá? Então, entender o seu centro de inteligência predominante, entender como é que você está em relação aos outros dois centros, pode ser determinante para que, se você está sendo um estudante mediano, um profissional mediano em Enneagrama, ou se você está de fato utilizando essa sabedoria como ela deveria ser, tá? Não estou falando que é a coisa mais importante, mas olha, é um pilar importante. Então você vai ver alguns vídeos aqui sobre isso, e na Escola 963 então nem se fala, a gente tem algumas aulas, né, algumas horas de aulas que a gente discorre lá, né, eu junto com a comunidade 963, porque o mais interessante do estudo do Enneagrama é a convivência com outros perfis, com outros tipos, com outras pessoas dos outros centros de inteligência. Isso é a cereja do bolo. Muitas vezes a gente estuda muito Enneagrama e a gente está meio que solto, assim, ou com pessoas que entendam igual a gente ou menos, né? E isso, com certeza, ou vai te dar uma visão errada da sabedoria, como é muito comum de acontecer, ou uma visão superficial que também pode ser igualmente danoso, né? Bom, gente, hoje é dia de falar sobre a emoção por trás da tríade física. Qual é a emoção principal atrás dos representantes, né? Ou das personagens, né? Porque agora eu aprendi que a gente não pode falar o personagem, é a personagem, tá? Então, das personagens dos tipos físicos, né? 1, 9 e 8, né? Você vai encontrar na teoria também mais de Gurdjieff, né? Falando sobre instinto, dos tipos instintivos, tipos físicos, a mesma coisa, tá? E algumas linhas falando sobre tipos ativos, eu tô falando dos mesmos tipos, né? Que é da tríade física, que seria 1, 8 e 9. Ok? Você já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa tríade, e eu já falei lá qual que é a emoção principal. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre ela, tá? Eu tô falando da emoção, não poderia deixar de ser, da emoção da raiva. Raiva é a emoção principal que norteia os 3 representantes dessa tríade, de maneira diferente, naturalmente, né? Então existem formas da gente traduzir isso. Eu gosto muito de pensar nesse direcionamento da emoção. Tá? Quando a gente vai pensar no tipo 8, o direcionamento da raiva dele é para fora, de uma maneira geral. Mesmo alguns representantes, aí na aula de subtipo você vai entender as diferenças, né? A gente tem basicamente 3 subtipos diferentes de 8 e que vão derivar em algumas outras diferenças também, mas de uma maneira básica 3, né? O social, a autopreservação e o sexual. Mas assim, mesmo com essas diferenças entre eles, o direcionamento da raiva seria para fora, no sentido assim, eu sinto raiva e eu mando ela para fora. Você vai saber que eu tô com raiva. Provavelmente você vai saber. E não é aquela raiva características, né? Olha lá, fulano tá com raiva, ficou até verde, né? Não é essa raiva. É uma raiva assim, ó, eu vou fazer, tá? E se alguém me atrapalhar, eu vou me vingar, né? Vingança é um nome pro tipo 8, inclusive. Muitos 8 não se relacionam com essa palavra, mas eu não sei onde está a vingança na minha vida, sabe? Então é preciso de um pouco de autoanálise mesmo para entender aonde está essa vingança na vida do 8. E eu entendo que ela é muito relacionada com essa emoção principal, que é a emoção da raiva, que é mais ou menos assim, ó, não me trai não. Não atrapalha nos meus objetivos, não.
né? Não me faz de bobo, não falta com respeito comigo, já que uma das a grande motivação básica do tipo 8 é o respeito, é o poder. Então, olha, não vem mexer aqui na minha motivação básica, porque você vai conhecer minha raiva, tá? E muitas vezes não é uma raiva explosiva o tempo todo, não é, mas você vai ver uma força, tá? Uma energia grande. A gente tá falando da tríade da ação, tá? Então, no vídeo que eu explico sobre a tríade, né, com um pouco mais devagar, eu falo sobre as características principais, e uma delas é ter o corpo ao seu favor. Então, os representantes da tríade física, o 8, então nem se fala, ele tende a resolver as coisas fazendo, né? Eu tenho uma aluna 8 e ela estava me contando que ela recebeu um feedback de uma pessoa, olha, você tem que olhar para tal coisa que está te atrapalhando, e ela falando, Luísa, é muito interessante, porque todas as minhas respostas tá bom, o que eu faço? Ok, o que eu faço? Né? E é claro que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, porque seria necessário a gente utilizar mais das outras duas tríades, né? Das outras mentes, né? No caso do físico, mais do emocional, mais do mental. Ou seja, não sair fazendo, né? Você está recebendo um feedback, você está em contato com alguma dor, alguma coisa que apareceu, não faça alguma coisa, né? Tem coisa que não se resolve, tem coisa que você tem que sofrer, que você tem que viver, tem que esperar, né? Mas não, o 8, né, e os físicos, eles tendem a resolver todas as angústias e as questões fazendo. Então, se vier algo, se bater alguma coisa aqui no tipo 8, ele vai devolver através da ação. E a raiva é uma emoção que, se bem gerenciada, aliás, por falar em doenças espirituais, né? Eu trouxe uma série aqui pro YouTube que chama-se Doenças Espirituais e eu falei sobre a ira lá, né? Que seria a paixão predominante ali do tipo 1, mas que cabe muito bem aqui para essa tríade também, né? E se você se interessar por isso, vale a pena assistir esse vídeo também. Mas, ok, nesse vídeo fica claro, mas se eu puder resumir aqui, se bem gerenciada, é uma emoção muito interessante. É a emoção de realização, é a emoção onde essas tríades, né, os três da tríade do instinto, do físico, né, eles vão fazer valer o que eles têm de melhor, que é honra, justiça, lealdade, que é comprometimento, coerência, sabe? Então todas essas coisas, assim, de ser ponta firme, isso fica muito forte quando a tríade, quando os representantes, né, conseguem gerenciar a raiva. Quando a raiva está desgovernada, a gente está falando do 8 ainda, é claro que a gente vai ver uma pessoa que é grosseira, que não tem muita noção, porque, claro, eu tô com o físico predominando, eu não sei como é que tá o emocional. Vai depender de você aí, né? Você vai ter que me contar a sua história. Mas o emocional, provavelmente, ele não tá muito bem utilizado. Então, pode ser que eu esteja sendo muito excessivamente grosseirão mesmo com as pessoas e não tô tendo muita noção, não tô tendo muita empatia, até de entendimento do tempo dessa pessoa, né? Então, a raiva do 8 é pra fora, se eu puder resumir, seria isso, no sentido de que você vai saber que ele tá com raiva, e no sentido também das realizações, tá? A raiva do 9 seria uma raiva pra fora e pra dentro. Tá? Mais ou menos assim, deixa eu ver o que está acontecendo externamente e eu meio que amorteço o que eu sinto internamente para eu obedecer ou alimentar a minha motivação básica, né? A motivação básica do 9, que seria a tranquilidade, que seria a paz. Né? Então é uma das crenças de criança mesmo do 9, é que ele seria responsável pela harmonia do ambiente. Então eu não posso levar nenhuma notícia ruim, eu não posso, muito pelo contrário, eu tenho que colocar panos quentes nos relacionamentos, em todas as interações ao meu redor, para que seja assim um ambiente harmônico, né? Então essa raiva para fora é como se ele mapeasse o ambiente exterior e olhasse para dentro e fosse narcotizando, que é o mecanismo de defesa desse tipo, né? Ele fosse narcotizando, ele fosse amortecendo o que ele sentia. Só a raiva? Não, porque o ser humano não consegue, né, ser tão dissociativo assim. Então ele vai narcotizando tudo. Quando você vê um 9 gargalhando, quando você vê um 9 falando, né, gente, é claro que o 9 tem facilidade de falar, né, mas muitas vezes tem dificuldade de falar sobre as próprias questões, né, mas quando você vê um 9 assim, expressando o que sente, pode saber que esse é um 9 que já tá de olho no seu caminho de desenvolvimento, tá? Porque, de novo, ele também não usa da melhor forma possível o centro emocional. E o centro emocional, o centro de inteligência emocional, é o centro que nos dá a expressividade, né? Eu tô amando, eu tô odiando, eu quero ir embora daqui, né? Então, muitas vezes o 9, por querer
amortecer, narcotizar essa raiva, ele vai acabando narcotizando, amortecendo todos os outros sentimentos, né? Todas as outras emoções, por assim, né? Para ser mais clara possível, né? Então ele até sente, mas ele não deixa aquilo virar uma emoção, sabe? Ele foi aprendendo a narcotizar isso de alguma maneira. Então, mas a raiva tá lá, tá? Você já deve ter ouvido o caso, você já deve ter visto, se você convive com o 9, você sabe do que eu tô falando. Muitas vezes ele é calmaria em pessoa e de repente, pam, tsunami, tá? Eu brinco que é de 5 em 5 anos, mas assim, a explosão pode acontecer. Eu me lembro de uma esposa de tipo 9 falando, Luiz, ele sempre foi o melhor funcionário da empresa, né? Trabalhava numa grande multinacional aqui da região, e característica dos 9, inclusive, né? Muitos anos numa mesma empresa e de repente um dia ele levantou e bateu numa outra pessoa. E a política da empresa era tolerância zero para violência, ele foi demitido e foi justa causa e foi uma coisa assim muito chocante para todo mundo porque, ok, pode acontecer, né? Uma pessoa pode bater na outra, mas ficou absolutamente incoerente com a pessoa que ele era, sabe? Com toda aquela tolerância que ele teve. Então essa raiva do 9, que por ser muito amortecida e por ele ser um físico muito forte, que vem com todas as características que o físico tem, você vai voltar e assistir o vídeo, mas com todas as características, entre elas uma forte consciência do corpo, aí a raiva vem com tudo. Luísa, mas consciência de corpo não combina muito com a personalidade do 9, né? Mas tá lá, tá bom? Então o 9 é um físico, não há como fugir disso. Então todas essas características de físico vai estar presente. E muitas vezes ela é narcotizada pela personalidade, por todas as coisas que a gente já conversou aqui. Mas ó, tá lá, não tem como fugir disso, tá? É a essência dele, né? Ok? E o 1, então, ok. O 8, raiva pra fora. O 9, a raiva pra dentro e pra fora. E o 1? O 1 seria uma raiva interna, tá? Tem alguns tipos 1, se você sabe do qual que eu tô falando, né? Pra quem já assistiu às aulas dos subtipos, você sabe qual que eu tô falando. Escreve aqui nos comentários pra eu ver se você acertou ou não. Tem um que é especificamente, você olha pra ele e fala assim, nossa, a raiva dele é 100% pra fora, né? O dedinho tá sempre apontado pro outro. Mas de uma maneira geral, a raiva do tipo 1, ela é pra dentro, no sentido assim, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser melhor, né? Eu tenho que fazer mais rápido, eu tenho que ser o exemplo, né? Eu sou o norte aqui de honra, né? Para as pessoas seguirem, eu sou o exemplo de certo e errado, né? Então tem sempre uma tendência, então, do 1 de trazer essa raiva interna, né? Outro dia eu tava em um aniversário e aí tinha uma convidada e falou assim, Luiz, eu queria conhecer um tipo 1, né? Aí dei uma olhada ali no salão, falei, vou te apresentar uma, peraí. Aí daqui a pouco convidei uma tipo 1 para elas conversarem um pouco, né? E falei, vocês duas fazem academia? Aí uma falou, eu faço, sou apaixonada, faço tudo. A outra falou, não faço. Mas as duas tinham muita tenacidade, sabe? As duas tinham, independente de fazer uma academia regular ou não. Isso, então, é uma das características do tipo 1, sabe? Tensão, né? A tensão, por isso, talvez, né? A gente pode supor que alguns deles tenham até um lábio superior mais fino ou uma boca menor em relação à estrutura, né, ao rosto inteiro. Então, uma tensão do sentido, isso tem que dar certo, isso tem que ser melhor, né? Eu tenho que ser exemplo. Então, você imagina viver uma vida assim desde muito pequeno, né? A gente pode viver algumas situações dessas em alguns momentos da nossa vida, mas quando a gente fala de um tipo 1, isso é quase que a totalidade do tempo dele, do dia, da vida, da semana, tá? E por isso é uma característica também dos físicos, a somatização, todos os outros podem ter, mas os físicos talvez um pouquinho mais, porque é o sentimento no lugar errado, né? Então eu deveria digerir isso no coração, na emoção, né? No meu, se eu pudesse dividir de uma maneira assim, né, bem simplória, né? No meu lado emocional, sabe? E não sentir isso no corpo. E por falar em somatização, os físicos somatizam mais, mas eu acho que o 1 talvez somatize mais, o 9 depois o outro, o 8, né? Então vai ter uma somatização grande aqui, vem pro corpo direto, porque eu sei, aqui, né, os físicos, para os físicos, o corpo é a praia dele, né? É onde ele sabe dominar, é onde ele tá se sentindo super bem, ele tem uma consciência corporal, ele sabe que pode contar com o corpo dele, né? É interessante como os físicos, eles tendem a ser julgadores, e muitas vezes eles julgam assim, né? Fraco, irresponsável, sabe? E eles esqueceram, né, de uma certa maneira, de que as outras pessoas, todos nós que não somos físicos, nós não temos o gás que ele tem. Eles vieram privilegiados, né? Eles vieram com uma máquina aqui, né?
de triturar as questões, né? Eles experimentam as coisas através de sensações, eles experimentam as coisas através do gosto mesmo, né? Você conversa com um físico, é interessante perceber isso nas aulas, eu percebo muito. Você conversa com um físico, ele tá ali, ó, ruminando, sabe, engolindo alguma informação. Então o corpo trabalha para eles, né, para falar isso tá certo, isso tá errado, né? Alguns tipos físicos eles falam, eu sei internamente. Acende um sinal vermelho e um sinal verde. Quando tá errado é vermelho. Internamente, não vem me perguntar onde que eu vejo esse sinal. Ele tá aqui comigo, faz parte de mim desde que eu nasci. Então a raiva é a emoção que tá por detrás, né? Que tá atrás desse, tá? Ou na base, né? Dessa tríade, e ela norteia e ela caminha muito junto com todo esse privilégio que eles têm da realização, tá? E é claro que raiva, para mim, bem gerenciada, significa grandiosidade. Significa, assim, sabe, pessoas que vêm para fazer a diferença no mundo. E raiva mal gerenciada, né, a raiva que domina, que sequestra a pessoa, ela significa tudo de ruim que a gente já conhece, né? No 8, muita construção, mas um rastro de destruição, principalmente nos relacionamentos mais íntimos, né? No 9, muita força, mas desgovernada, né? Às vezes muita força para servir outras pessoas, muita força para se distanciar de um grande sonho que ele tem, dificuldade até de saber qual sonho que é, né? E para o 1, uma coisa que eu percebo também é muita realização, também é muita ação, é muita inclinação para fazer o bem, mas muitas vezes se a raiva não for bem gerenciada, a gente está falando de pessoas que acabam muito isoladas, que acabam corroendo, que acabam destruindo seus relacionamentos mais importantes e mais íntimos, tá? Você conheceu hoje, então, qual que é a emoção principal atrás ou na base ali da tríade dos físicos. Se você entende que esse vídeo pode ajudar alguém, eu peço para que você compartilhe, tá? Para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. Não deixa de se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos, mas não são inscritas no canal. Então não deixe de se inscrever no canal, dá o curtir nesse vídeo e também comentar alguma coisa para mim, para que todos os vídeos cheguem mais rápido para você e para que eu entenda também que você está aí se beneficiando, gostando de alguma maneira dos meus conteúdos, tá? Um beijo no coração, eu tô sempre por aqui e aguarde os próximos vídeos que a gente vai falar das emoções, da emoção principal da tríade mental e da emoção principal também da tríade emocional. Um grande abraço.